Uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC das Praias, tem provocado polêmica no Congresso. Ela teve aprovação na Câmara ainda em 2022 e agora está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E uma proposta de emenda à Constituição tem gerado muita polêmica. O que está em jogo é o acesso às praias. A PEC pode tornar particulares áreas que hoje pertencem à União. A proposta de relatoria do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, não prevê que as praias sejam privatizadas em sua totalidade. Nos moldes de hoje, as praias têm administração da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O texto aborda a transferência da posse dos chamados terrenos de marinha. Eles ficam 33 metros após o ponto mais alto alcançado pela maré, ou seja, não abrangendo as áreas de banho, que continuariam públicas mesmo. A PEC quer fazer a transferência desses territórios de marinha a estados, municípios ou ocupantes particulares. Na prática, a PEC poderia permitir que os territórios passassem a ser gerenciados por um ente privado, que pode decidir delimitar o terreno, limitando o acesso àquele determinado espaço, a exemplo do que acontece em resorts, por exemplo. Parlamentares favoráveis à medida afirmam que ela seria capaz de melhorar as estruturas nas praias e gerar empregos, fortalecendo a economia. Outros integrantes do Congresso já dizem que a PEC promove riscos ambientais e cerceia o direito das pessoas à beira-mar. O Direto ao Ponto desta vez explica quais seriam as implicações que a PEC teria se fosse aprovada, especialmente no Rio Grande do Sul, que vivenciou recentemente sua maior catástrofe climática. O entrevistado é Eber Pires Marzullo. Ele é professor titular da Faculdade de Arquitetura da URGS e também do Departamento de Urbanismo e dos programas de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional e em Segurança Cidadã da Universidade. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Eber, obrigado por aceitar falar conosco e começo a nossa conversa perguntando como você avalia a PEC das praias. É curioso ela vir à tona, né, e mostra o quanto, né, muitas vezes esse mundo legislativo anda completamente fora do que ocorre no mundo social, enfim, no mundo do caso ambiental, né, socioambiental. Vale lembrar que um recente relatório divulgado pela Unesco revela que 2023 foi o ano mais quente já registrado nos oceanos e que, em 3 décadas, o nível do mar subiu 9 centímetros. Porque reavivar, que parece que era uma PEC que estava meio parada, assim, né? Estava engavetada. E ela ser reavivada nesse momento não sei, eu diria que é quase um escárnio, né? Não só conosco, com São Vicente, ano passado, né? Não só conosco aqui no Rio Grande do Sul, com São Vicente, enfim, os incêndios do Cerrado ano passado, né? O nível de desmatamento que seguiu crescendo no Cerrado brasileiro. Então, é um conjunto sistemático de grandes crises ambientais cujo, cuja forma de enfrentamento e uma das causas, então agora a gente pode falar já em termos de necessidade de mitigação, é exatamente ter uma política oposta, uma política de preservação e ampliação das áreas em torno ao curso d'água, né? Porque talvez até por interesses econômicos subjacentes a essa PEC, se fala muito no litoral, e aí eu acho que tem a confusão, porque se é área de marinha, né? Que não implica que é a área da marinha brasileira, vai ser área de marinha, né? Mas relativa a todos os cursos d'água do país. Sim. Que tem legislações distintas, né? Em Porto Alegre, a gente acaba vivendo um pouco esse debate sobre a discussão da condição geomorfológica do Guaíba, né? Se lago ou rio, exatamente porque há uma implicação
do ponto de vista legal, da área em torno a ser protegida. Ela é maior quando é rio do que quando é lago. Ao mesmo tempo, se sabe cada vez mais que o processo da produção imobiliária de imóveis e tudo que implica, né, níveis de pavimentação, etc., contribui para o aquecimento global, mas também no microclima, né, em termos de um aquecimento nas regiões. E aí o espaço urbano é um produtor, então, de calor. Ao mesmo tempo, esse tipo de construção, concreto, vidro, aço e pavimentação asfáltica, em particular, fazem com que os efeitos desse aquecimento derivado desse padrão de produção urbana seja ainda mais grave. Então, isso está nas duas pontas, né? Produz mais calor e, ao mesmo tempo, essa produção urbana faz com que a absorção do aumento dos índices pluviométricos tenha efeitos mais catastróficos. Em particular, a pavimentação asfáltica, né, que impede a absorção, a drenagem, né, da chuva, das águas, e faz a água correr mais rápido. No caso do nosso padrão de pavimentação brasileiro, em geral, aqui a gente tem visto isso muito em Porto Alegre, mas é um processo que se acelerou nos últimos anos, né? Teve uma grande aceleração na segunda metade do século XX, nos anos 70, né? Com a política desenvolvimentista e rodoviária da ditadura militar, e que nos últimos anos se acelerou muito em todos os espaços urbanos, seja por expansão de área urbana, seja no interior da própria área consolidada, né? Tem mais ruas pavimentadas. E aí o que é curioso é que essa pavimentação ela é sobreposta à pavimentação anterior. São camadas e camadas. E não há um aumento da área peatonal nem das bocas de lobo. Então, as bocas de lobo que passam a ter uma demanda maior, porque a água corre, não é absorvida, então tem mais água para entrar nas bocas de lobo, as dimensões das bocas de lobo diminuem por causa da sobreposição de camadas de pavimentação, em particular a de asfáltica. Então, se a gente pensar que esse é o padrão, e que a PEC permitiria negociações em nível municipal, e aí é importante também a gente ter claro que, mesmo em cidades como Porto Alegre, que teve uma SMAN, né? Porto Alegre tinha secretarias muito antigas e muito estruturadas, e que nos últimos dois governos, tá? Eu acho que não é só um problema do governo municipal atual, o anterior também teve teve muita essa política de desmonte de estruturas altamente qualificadas, com uma memória interna muito grande, que permitiam, através daquilo que apareceu um pouco na discussão americana, e mesmo no governo federal anterior, do Estado profundo, né, ou seja, a tecnoburocracia qualificada, que permitia que a cidade tivesse políticas ambientais que durante muito tempo, eram referência, inclusive no país, né, com a SMAN, né, associada. A SMAN era a Secretaria Municipal do Ambiente. A SPM,
né, que era a Secretaria de Planejamento Municipal, que tinha uma incidência, inclusive, sobre a SMOV, que era a Secretaria Municipal de Obras e Viação, né, foram desmanteladas e articuladas em novas secretarias, sobrepostas, e secretarias que a cada um desses últimos dois governos muda de nome, muda de composição, né? Agravada, enfim, no caso de Porto Alegre, com o desmonte do DEMAI e a extinção do DEP. Então, assim, para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, mas para Porto Alegre em particular, essa PEC ela reforçaria aquilo que expôs o Rio Grande do Sul e Porto Alegre a uma grande vulnerabilidade climática ainda mais. A PEC permitiria que isso se tornasse, ou venha a se tornar ainda pior, caso ela seja aprovada, a PEC em questão, porque ela permite a negociação com agentes privados e de prefeituras, no que for ter área pública, para qualquer atividade. Uma tragédia sem precedentes no Brasil. A enchente que devastou o Rio Grande do Sul já é considerada por alguns especialistas o maior desastre climático da história do país. A tendência era, eu não sei se continuará, mas a dinâmica do capital, né, e particularmente do capital fundiário, imobiliário, ela não tem muita racionalidade do ponto de vista de outras variáveis que não a acumulação e a concentração do capital, né? Enfim, o capital fundiário imobiliário ele atua conforme a dinâmica do capital, né? Então, tu tem que ter outras dinâmicas da vida social, do âmbito social, político, da organização, da sociedade para fazer frente, né, essa certa, do ponto de vista geral, anarquia, né, de ação do capital. E a PEC permite que isso se intensifique, se alastre, e não no sentido contrário, que deveria ser hoje a movimentação regulatória, normativa, legislativa do país, em função do que vem acontecendo a partir das mudanças climáticas e de como a sociedade brasileira e o próprio território brasileiro, né? Então não é só a população enquanto sociedade humana, mas é o território com todas as suas dimensões ambientais, aí incluindo a dimensão humana, vem sofrendo a partir dos eventos climáticos extremos. Então, é um tipo de política que vai contra tudo aquilo que é indicado já há muitos anos do ponto de vista de políticas de ocupação do território, que é indicado por cientistas, por técnicos, né? Enfim, pelo meu campo, digamos assim, né? E o campo da climatologia, da hidrologia, da geologia, da ecologia, né? Enfim, mais avançado, né? Que é no sentido de tu diminuir e permitir um retorno regenerativo das áreas ocupadas para uma regeneração ambiental, né? Que é o que vai permitir uma mitigação, não vai acabar com os eventos climáticos extremos, mas vai permitir uma mitigação dos seus efeitos, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a ocupação da área da orla de Porto Alegre, se ela fosse mais regulada, se nós olharmos para mapas antigos, né, e vermos até onde, né, Porto Alegre era pensada como uma península. Hoje a gente tem uma esquina, né, dado o nível de aterro. Isso e os aterros são um processo secular, né? Começa no século XIX. Mas tem uma intensificação ali nos anos 70, em particular, né? 60, 70. Né? Se a gente... E aí, assim, para o ouvinte, né? É fácil, quem conhece o centro de Porto Alegre, né? Tu vê a área que foi aterrada, né? Particularmente a partir da usina do gasômetro, é muito claro. Vê, inclusive, é um padrão de ocupação diferente, onde está a Câmara dos Vereadores, onde está
o prédio da Receita Federal, enfim, toda aquela área ali é nítido que é nova e tem, inclusive, umas áreas de edificações mais recentes e paradoxalmente, por muitos edifícios de órgãos ligados ao sistema judiciário, né? Ou com ligações com o judiciário, enfim, Novo Fórum, MP, né? Os grandes prédios recentes da Orla, muitos são prédios públicos, particularmente os mais próximos à área central. Aí depois tu vai ter um movimento mais ao sul, né, de grandes condomínios, né, de shopping centers. Né? Quer dizer, o que aconteceu ali com o Praia de Belas, por exemplo, seria pior, digamos assim, se essa PEC tiver ou viesse a ter algum efeito na Orla do Guaíba. Em tese, ela facilitaria, né, processos de ocupação imobiliária ainda mais próximo ao, ao rio, né? Enfim, eu gosto de chamar de Rio Guaíba, mesmo que seja lago. Para mim é um nome. Rio é um nome. E no caso da costa brasileira, isso é gravíssimo. A gente já viu o que aconteceu, né, com a ocupação. Camboriú, eu acho que é muito, né, muito simbólico, assim, é uma imagem quase caricatural. Construíram tanto que o mar veio, aí tiveram que ampliar a faixa de areia, porque também já não tinha mais quase praia, porque, né, enfim, o nível do mar está subindo. Tá? Isso é geral, isso não é um quadro especificamente brasileiro, mas atinge muito. Um país como o Brasil, que é um país de milhares de quilômetros de costa. Nas redes sociais, vira e mexe viraliza algum vídeo sobre a discussão da convivência entre pessoas mais ricas e mais pobres nas praias. Na sua percepção, a ampliação de propriedades privadas nesses locais pode contribuir para a gourmetização desses espaços? Essa é uma outra questão. O acesso público, né? Tem muita praia no Brasil que já tem isso. Já tem ali o restaurante chique, o hotel e privatiza um pedaço da praia. Nós aqui do Rio Grande do Sul, né, pelo menos um padrão de classe média, de alta renda, que utiliza muito o litoral sul de Santa Catarina, né, nós temos casos históricos, né, de uma praia ocupada há muitos anos, ali eu não sei se ali é a divisa de Imbituba com Garopaba, os municípios, né, naquela costa ali, de dificuldades de acesso, de disputas judiciais para ter acesso a uma praia, porque o sujeito conseguiu o uso de toda a área de frente para uma praia. Né? No caso, eu estou pensando na Praia Vermelha, né? Na região ali da Praia do Rosa, né? Entre a Praia do Rosa e a Praia do Ouvidor, eu tenho a impressão que é. Então, assim, e isso no Nordeste, por exemplo, no Nordeste brasileiro, tu vai ter muito, né? A construção da casa próximo à orla, né? E o impedimento de acesso, tu não tem como acessar publicamente. Tem que pedir licença, né? Tem que entrar com processo judicial para ter um caminho para as pessoas poderem chegar. E aí, enfim, fica desconfortável, as pessoas acabam não indo, né? Não, e aí perde-se um patrimônio público brasileiro, né? Socioambiental, que também a manipulação da área em termos ambientais fica à mercê de proprietários, de interesses privados e não interesses públicos. Então, essa legislação, ela parece serviria para regularizar esse tipo de situação, que em muitos casos ela é irregular. Então, ela regularizaria o que é ruim e ela permitiria a intensificação dessas práticas de apropriação privada das áreas da orla ainda mais, né? Quando o sentido deveria ser o oposto, seria aumentar a restrição, tentar a retirada, né, destas ocupações privadas em função do direito
ao uso público e também do problema ambiental que necessariamente cria. Necessariamente cria, não é uma hipótese. Já se sabe por estudos e pelos eventos que agora, né, se intensificam, os eventos climáticos extremos, que tem essa consequência, essa ocupação de orla, porque ela retira, né, no caso da costa brasileira, ela retira manguezais, ela retira dunas. Né? Tu tem, enfim, no litoral do Rio Grande do Sul, no litoral de Santa Catarina, do Nordeste, litoral paulista, litoral carioca, enfim, um conjunto de áreas de dunas, ali até os anos 70, 80, que não tem mais, né? Conjunto de lagoas próximos à costa, que vão diminuindo, que vão secando, né? Em função da ocupação e de canalização, de arroios, né? Enfim, de cursos d'água que permitiam uma amortização tanto de efeitos da chuva, efeitos pluviais, né? Quanto das marés. Isso, inclusive, antes, né, dos níveis de aquecimento que temos hoje, né, que temos no século XXI. Então, também, a política deveria ser de retirar essa ocupação, indenizar e buscar políticas ambientais regenerativas, né? De permitir que voltassem as dunas, voltasse a vegetação rasteira que segura as dunas. As dunas cumprem um papel fundamental de absorção de água. Essa absorção muitas vezes forma lagoas no seu entorno, lagoas muitas vezes conectadas, né, sazonalmente, conforme o nível pluviométrico, o nível das marés. Isso tem um efeito em termos da riqueza da fauna, que vai diminuindo. Tem uma fauna particular desses ambientes, e quando tu termina em tais ambientes, restingas, lagoas, dunas, né? Os nossos. Agora nem se usa, o termo acabou, né? No Rio Grande do Sul, que eram os cômoros, né? Se usava a palavra, assim, na minha infância, era os cômoros do Imbé, né? Tu vai hoje lá e não enxerga isso. Eu veranei na minha infância no Imbé, nos anos 70, e tinha, subia-se, né? As dunas, descia-se, caía-se né? no braço do rio, enfim, do outro lado estava o mar, era uma coisa, enfim, muito, muito legal. E isso, assim, se alguém pensar, né, mas isso não tem a ver com aumento populacional, não, né, porque tu teve processos tecnológicos de construção que poderiam permitir uma densificação de áreas apropriadas. Tá? Recursos tecnológicos de infraestrutura urbana que permitem uma densificação nas áreas de menos vulneráveis, digamos assim. Esse tema é bastante controverso e a pressão popular é grande. O governo federal já disse que é contrário a essa medida, como mostrou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Não, primeiro, a proposta nem foi aprovada na CCJ ainda. Então o governo tem posição contrária a essa proposta. O governo é contrário a qualquer programa de privatização das praias públicas que cerceiam, né, o povo brasileiro de poder frequentar essas praias. Do jeito que está proposto, o governo é contrário a ela. Como você avalia as chances de uma PEC como essas passar também no Senado? Eu acho que, infelizmente, uma questão tão relevante como essa vai ser tratado como moeda de troca. É a impressão que eu tenho, dada a composição do atual Congresso Nacional Brasileiro, que é vexatório, né? Mas isso acontece em grande parte dos parlamentos do mundo. Assim. Me parece que, enfim, vão engavetar, vai virar meio que moeda de pressão interna dos acordos políticos, né? Naquela bolha particular que é o Congresso Nacional, e em especial com essa composição, né, que oscila entre, enfim, um conjunto de deputados oportunistas, né, que se movem conforme interesses econômicos e eleitorais, no caso dos parlamentares, associado a uma extrema-direita negacionista, né?
como nega, né? Porque aí se tu pensar assim, bom, os negacionistas defendem, sim, porque eles negam, eles acham que não tem mudança climática, eles acham que não tem eventos climáticos extremos, e eu já ouvi falar até em alguns analistas, enfim, que tem algum fundamento aí teológico, né, que isso seria sinal, né, de um certo fim do mundo, então que também não tem que fazer nada, né? Mas essa ideologia que ficou muito forte, é óbvio que ela dá fundamento para essas políticas, né? Porque se não tem aquecimento global, se isso são eventos esporádicos, que não tem a ver com políticas derivadas, né, de práticas sociopolíticas humanas, né, se tu nega isso, bom, tem um fundamento ideológico para cometer esses absurdos. Né? Esses absurdos. Pô, nós estamos no Rio Grande do Sul, situações no Vale do Taquari, e mesmo aqui, né, bairros de Porto Alegre, bairros de Canoas, né, cidade vizinha, contígua, de grande população, uma das maiores populações do estado do Rio Grande do Sul, que mais de 50% do território da cidade foi inundado. Tem cidades quase praticamente inteiras no Vale do Taquari, né, como Cruzeiro do Sul, grande parte quase praticamente toda Mussum, né, Roca Salles. Então, tu tem um grau assim de concretude da existência dos eventos climáticos extremos, né? E a ideia de que ela é algo eventual, eu até estou usando o termo, né, que, enfim, que se usa mais publicamente a ideia de eventos climáticos extremos, mas na realidade se trata de uma radicalização climática derivada do aquecimento global e de práticas mais locais, né? Dentro dos fluxos, digamos assim, das relações ambientais, por exemplo, entre o desmatamento do Cerrado e o aumento pluviométrico no Rio Grande do Sul. Então, assim, me parece que é muito visível, né, para ser negado o aumento, né? E no caso do Rio Grande do Sul, mas no caso do Brasil também, uma curva ascendente, né? Se a gente pegar do ano passado para cá, não precisa fazer um corte muito grande, do ano passado para cá. E para mim, assim, do ponto de vista de um tratamento mais científico, né, estatístico, uh, da situação, o que interessa é o que está acontecendo no último período, no período mais recente. Não adianta jogar isso em 100 anos, em 80 anos, desde 41 não tinha ainda vindo uma maior. O problema todo é o seguinte, é que desde 23 vem aumentando, né, e vem destruindo vidas, destruindo ambientes, destruindo a vida enquanto, né, a sua totalidade, não só humana, de modo acelerado. Os índices pluviométricos estão aumentando sistematicamente, é uma curva ascendente, né? Então, não dá para dizer que, olha, esse nível aqui é excepcional, levou 80 anos. Sim, mas as pessoas achavam que ia levar séculos para ocorrer algo como em 41. Né? E agora ocorreu perto de 41, até ultrapassar os índices de 41 em meses, né? De julho a abril. Então, assim, em menos de um ano, tu tem um aumento sistemático dos índices pluviométricos num momento em que, se for comparar com 41, né, um nível de urbanização, de desmatamento para a produção urbana e imobiliária, mas urbana em geral, com a infraestrutura da pavimentação, de vias, né, estradas, ruas, avenidas, e também com um aumento da monocultura, né, de grandes áreas sendo utilizadas para uma plantação só de uma cultura. Né? Bom, como é que era antes? Bom, antes as cidades eram menores, tinham menos áreas construídas, tinha menos
ruas e calçadas e avenidas com asfalto, e tu tinha uma produção agropecuária, no caso do Rio Grande do Sul, fora a pecuária, que era extensiva no Pampa, por características específicas do bioma Pampa, minifúndio, né, áreas menores de plantação, rotação de culturas, né, que é completamente diferente do que vai se intensificar a partir da chamada Revolução Verde, que vai fazer uma expansão assim, da monocultura e logo de grandes áreas, de grandes extensões de terra preparadas para cultivos sem rodízio e só de uma cultura, né? Sem contar aí o efeito também no caso, né? Enfim, dos pesticidas, dos agrotóxicos que deixam tudo mais grave. E isso associado ao aquecimento, a inundação vai deixar os solos menos férteis. Heber, eu quero te agradecer por dar todos esses esclarecimentos sobre esse tema tão em pauta. Eu agradeço, Lucas. Acho que, enfim, é um debate público fundamental. Os veículos, né, da antiga imprensa, agora transformada em mídia, né, são fundamentais para levar esse debate, essa reflexão e, em muitos casos, a informação desses problemas que uma proposta de lei tal como essa, PEC, que está no Congresso, é um total absurdo. Em qualquer situação, hoje, ainda mais, né, dadas as condições que o país vive, que nós aqui no Rio Grande do Sul, em especial, vivemos nos últimos meses. Nós ficamos por aqui. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de Record News, Deutsche Welle Brasil e UOL, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Thiago Basso, além da coordenação de Luiz Felipe Melo e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!